O que é síndrome de Meniere? Por que ela acontece? E como melhorar desse problema? Este é o assunto deste vídeo. Fique aí alguns minutinhos, de repente você pode descobrir que é este o seu caso. Mas antes, eu queria convidar você que é novato a se inscrever no canal, ative as notificações do sininho para que você não perca mais nenhum vídeo. Assim que eu postar, já vai aparecer um sininho aí no seu celular ou no seu computador, alertando sobre mais um vídeo. Me siga também nas redes sociais. Eu estou no Facebook e Instagram, no endereço que está aqui do lado. Será um prazer interagir e compartilhar informações com você. Então rode a vinheta que vem mais um aprendizado bem legal. Síndrome de Meniere. Você já ouviu falar nisso antes? Saiba que é uma das doenças do labirinto mais comuns e mais importantes. Milhões de pessoas no mundo inteiro e também no Brasil sofrem desse problema. E ela se caracteriza por 4 grandes sintomas. O primeiro sintoma é a tontura com duração maior do que 20 minutos. Se a sua tontura dura menos tempo do que isso, não se trata de síndrome de Meniere. A tontura geralmente é referida como uma sensação de desequilíbrio no corpo, o corpo está inclinando para um dos lados, de flutuação, e em episódios mais graves pode haver a sensação de vertigem. As crises de Meniere se caracterizam por ver as coisas girando. Um outro grande sintoma é o zumbido, sensação de um apito, uma cachoeira, as ondas do mar, uma cigarra, um trem, várias outras sensações de sons que na verdade só você está escutando, mas que não são reais. O zumbido na síndrome de Meniere costuma preceder os episódios de crise. Você sente que vai ficar com a crise quando o zumbido aumenta de intensidade. O terceiro grande sintoma da síndrome de Meniere é a plenitude aural, ou plenitude dos ouvidos, que é a sensação de ficar com os ouvidos tampados. Você até consegue escutar, mas é como se o som tivesse abafado. A mesma sensação que acontece quando você desce de uma grande altitude ou quando o avião vai pousando e de repente os ouvidos tampam. Aquilo é a plenitude e também é comum, faz parte, é característico da síndrome de Meniere. E o quarto grande sintoma é a flutuação da audição. Você tem a sensação que ora está escutando pior e ora está escutando melhor. A síndrome de Meniere acontece pelo aumento da pressão lá dentro do labirinto. O labirinto é um órgão revestido por uma carapaça de osso. E o osso faz com que as estruturas que estão ali dentro não consigam se deslocar para outro lugar. É um órgão compacto e fechado. E lá dentro dele existe um líquido. E quando a produção desse líquido aumenta e ele não tem para onde ir, simplesmente há um aumento da pressão ali dentro e começa a danificar as células ciliares, que são células responsáveis tanto por captar a audição, dependendo das células ciliares que estão na cóclea, que é a parte encaracolada dos labirintos, e também pode prejudicar o equilíbrio, causando tontura, se as células ciliares danificadas forem aquelas que estão na parte dos canais dos labirintos, aquelas anteninhas que fica na outra extremidade desse órgão. Geralmente, no início da síndrome de Meniere, acontece primeiro o acometimento do equilíbrio e, se não for tratado e a doença progredir, começa a acometer também a audição de uma forma gradativa, cada vez pior. O tratamento da síndrome de Meniere envolve 2 grandes objetivos. O primeiro é diminuir a pressão dos labirintos. E para isso pode-se usar medicamentos, como os medicamentos à base de beta-estina, hidroclorotiazida, alguns antihipertensivos, hidratação, aumentar a ingesta de água. E do outro lado, envolve evitar os fatores que levam ao aumento da pressão do labirinto, como alimentos à base de cafeína, doces, principalmente os açúcares de absorção rápida, como bolos, pudins, chocolates, bebidas alcoólicas e também evitar situações de estresse e ansiedade.
É preciso o controle emocional. O descontrole emocional poderá levar a um aumento de certas substâncias no organismo que aumentam a retenção de líquido no labirinto ou aumentam a quantidade de líquido que chega ou que é formada dentro dos labirintos. Existem casos em que, mesmo se tratando, a doença já está muito avançada e os medicamentos não funcionam. E nessas situações, pode-se fazer algumas cirurgias, como a labirintectomia ou a ablação do labirinto com medicamentos e drogas. A ablação é destruir o labirinto. Já que ele não está funcionando bem, pode-se injetar uma injeção lá dentro de gentamicina, que é um antibiótico que consegue destruir o labirinto, se for injetado numa alta dose, ou pode-se destruir o labirinto através de uma cirurgia, a chamada labirintectomia. Claro que alguma sequela é possível que fique, principalmente a perda de audição, mas em mãos de cirurgiões experientes é muito mais benéfico fazer a cirurgia nos casos avançados do que não fazer. Existe também uma outra cirurgia conhecida como descompressão do labirinto ou descompressão do saco hidrolinfático. O cirurgião abre uma pequena passagem para que o excesso de líquido seja drenado e assim diminui a pressão lá dentro do labirinto. Não são todos os casos que têm critérios para se fazer esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia difícil tecnicamente e também tem as suas possíveis complicações. Mas é importante que você saiba que existe e que discuta com o seu médico, o seu otorrino, se você tem essa possibilidade. Principalmente se você já está com a doença muito avançada e já não consegue mais realizar boa parte das atividades aí na sua casa. O diagnóstico da síndrome de Meniere depende basicamente dessa história. Existem alguns exames que podem ser realizados para saber a gravidade ou o estágio em que se encontra essa doença, mas na grande maioria das vezes, com a história, já é possível ter uma boa noção do diagnóstico do cliente. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, aberto seus olhos e trazido a possibilidade de você simplesmente chegar ao diagnóstico correto da sua desordem do labirinto. Não é vantagem apenas ficar falando que tem labirintite. É interessante saber qual é a doença que você tem especificamente nos seus labirintos. A depender da doença que tem no labirinto, muda o tratamento, muda a forma como se aborda. E esse é o grande objetivo deste canal, te ajudar a ter compreensão da sua doença e enxergar caminhos possíveis para a sua melhora. Conte comigo, se inscreva no canal se ainda não fez isso. Será um prazer discutir e conversar com você aqui embaixo nos comentários, caso você tenha alguma dúvida. Tenha um pouco de paciência, é possível que eu demore um pouco para responder, porque são muitas perguntas, mas eu irei sim prestar atenção a cada uma das respostas. Muito obrigado por sua atenção, tenho certeza que irei te encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau!